Is it exciting for you to shoot rock and roll stars? That's what I know. Agora, no Metrópolis. Mais nada sobre o texto, sobre os personagens. É porque tem aquela hora que o ator chega pra você e diz assim: então, e agora o que eu faço? Quem sou eu aqui agora? Bom, e eu não sei o que responder, né? Porque eu mal sei quem eu sou, quanto mais o que ele deveria ser. Boa noite. Há poucas semanas do encerramento da mostra David Bowie, os fãs de rock and roll têm mais uma razão para engrossar as filas na entrada do Museu da Imagem e do Som em São Paulo. É que acaba de ser inaugurada lá mesmo a exposição It's Rock, com fotografias históricas feitas pelo inglês Mick Rock. Sujeito de talento e sorte, Mick esteve frente a frente com as maiores estrelas do rock, principalmente nos anos de 1970 e 80, inclusive David Bowie. Mick Rock foi na abertura e conversou com Cunha Júnior. É incrível porque Mick Rock tem rock no sobrenome e é o sobrenome dele mesmo. Was it kind of a destination because your real last name is Rock? Yep. Yeah? Yeah, yes, Michael David Rock. Sid Barrett was your first character. Well, he was my friend. He wasn't my first subject, but obviously he's the first of my subjects that people care about still today. Aqui tem uma foto de 1972 do Iggy Pop. How you get to know Iggy Pop? After David Bowie or? Yeah, no, through David. David introduced me to Iggy and to Lou Reed. But of course they were not very well known at the time. They were underground. Aqui a foto do álbum. Iggy Pop chose this photo for the album or no? No, he wasn't even involved with it. He was too waxed out. Você disse que o David Bowie foi a pessoa mais fotogênica que você já trabalhou. It was very hard to take a bad picture of him, that's for sure, and I think that's been true throughout his career. Even with shaved eyebrows, he still looked And pretty... Mick Ronson. Mick Ronson. The two of them together. Yeah. That was an extraordinary thing. That was a gift. Was it by chance, or were you invited to go with them? No, I was invited. I was travelling up to Scotland on the train. I got pictures of him asleep. I don't go anywhere that I'm not invited. I'm doing a new book. I already did one, but I'm doing a new book for Tasham with David, because I have about 6,000 of him as Ziggy Stardust alone, besides a lot of footage that no one's ever seen. So I have like a treasure trove of all kinds of stuff. 6,000 photos, just Ziggy Stardust? Wow, incredible. Aqui nós temos capas de álbum do Queen, aqui Queen 2. Is this the real life? Marlene Dietrich. Yes. Obviously, I made it more rock and roll, and I hooded the eyes, so you can't really see the eyes. But that was the inspiration. Reality. Open your eyes. And your photo was an inspiration for the music video too. Yep. Yeah, for They Bohemian copied it. Rhapsody. They copied it. Ele dirigiu os primeiros videoclipes do David Bowie, que são incríveis. John and All Dancing, Space Oddity, To Major Tom. Life on Mars. Is there life on Mars? Foto também do Mick, super conhecida do Transformer, The Book. This is Lou and I did together. Adorei a instalação toda, sabe? Achei que aqueceu. Parece que a gente está lá, né? Com certeza. Naquela época. Ele tem uma frase que é muito boa, que ele falava I was there. Eu estava lá, ele estava junto com o David Bowie, ele estava junto com o Mick Jagger, ele estava junto com o Iggy Pop. Então,
A primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente isso. Qual é o lugar mais íntimo que um fotógrafo pode ter com um astro de rock? Uma suíte de um hotel. I think they did good. I sent them a bunch of pictures. They chose what they want. I said, you do it your way. I supply the pictures and I show up. But I like it because I get to see my pictures in all different circumstances. Look, the Queen even showed up. Do you like the title, The Man Who Shot the 70s? I used to hate it. It was as if I'd stopped working in the 70s. Yeah. I do a lot of things. But at least Kate got in there, and that's from, whatever it is, 2002? Kate Moss. Yes, but she's wearing Lou. Is it exciting for you to shoot rock and roll stars? That's what I know. Ô, gente, vocês desculpem, viu? A gente estava falando da matéria, que eu estou aqui com o nosso convidado, o Héctor Babenco, porque o nosso assunto é cinema e teatro e o nosso assunto é Héctor Babenco, que chega aqui a São Paulo para mais um espetáculo que está sendo dirigido por ele, Vênus em Vison, que tem a Bárbara Paz e o André Garoli no palco, como uma atriz e um diretor, que também é dramaturgo, num dia de um teste para a escolha do elenco, né? A Wanda, que é a personagem da Bárbara, quer conquistar o papel de uma mulher, assim, da peça que é enigmática, sofisticada. E num primeiro olhar, quando a gente assiste a peça ali, ela não se parece com nada disso. E esse jogo é muito interessante. O texto é do americano David Ives e foi sucesso na Broadway. E filmado agora pelo Polanski, né? Héctor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Metrópolis. De cadeira de rodas. Você viu? Sou paciente argentino. A gente estava brincando, é mais dramático. Tudo bem? É da Prada, viu? Não vai achar você que essa bota é qualquer coisa. Ela tem uma genética boa. Muito bem. Tá tudo certo? Seus fãs podem ficar tranquilos, daqui a pouco você se recupera. Olha, meus fãs queridos, eu vou perder esse movimento, mas aqui não vou perder. Significa que poderem me estabilizar direitinho. Tudo na certo. sola do pé. Obrigada por ter vindo. Obrigada por estar aqui para falar desse espetáculo de teatro que você novamente volta a dirigir um espetáculo de teatro. E por que isso acontece agora em detrimento do cinema? Que você não sabe. Se eu soubesse por que acontecem, talvez não teria a menor graça. Acontece porque tem que acontecer. Porque um dia você lê um texto, te interessa, tem uma pessoa que está afim de você com você, tem alguém que já tinha os direitos comprados. Sei lá, você lê, você acha que nesse momento seria uma viagem legal de você embarcar, de você entregar teu coração, teu olho, enfim, aquilo que é meu capital, né? Minha capacidade de ser canalha, sem vergonha, olhudo, chato, brincalhão, tudo com o olho, obviamente, né? Nada com a cabeça. E aí nasce um espetáculo, então é mais um filhote que você pare, né? Que você joga no mundo, mesmo que seja por pouco tempo, por 2 meses, 3 meses, pode ganhar vida longa, ficar um par de anos em cartaz, você nunca sabe, né? Veio do Rio, inclusive, né? Veio do Rio, fizemos muito legal no Rio, ficamos 4 ou 5 meses, enfim, pegamos todas as inundações, todas as manifestações de violência, sobrevivemos a um Rio quase em estado de choque, e foi muito bem a peça lá. E, enfim, é uma peça que, de alguma forma... Quer que eu fale da peça? Eu quero, sabe o que eu queria dizer para você? Ó, eu vou fazer o seguinte, porque eu fui ver o espetáculo e uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa história da Bárbara entrar e sair do papel o tempo todo. Do papel da Wanda, que é uma mulher diferente do papel que ela vai interpretar. E a gente fica vendo essas nuances que acontecem o tempo todo e vão te prendendo. A gente pode mostrar um trechinho? Vamos um trechinho para você dar uma olhada. Eu poderia tirar a sua história? O senhor é muito amável. É Tata, não é? Zibelina branca, provavelmente do Cazaquistão. Zibelina branca, precisamente do Cazaquistão.
James com a estola dela, troca as mãos e treme. O senhor está tremendo? Perdão. Está tudo bem com o senhor? Sim, obrigado. Eu poderia te servir alguma coisa? Um café. Papel, toda hora, e ele também, né? E foi algo no texto que te chamou a atenção? É algo no veja texto bem, muito isso legal? está no texto, né? É uma loira burra, maluca total, aloprada, que entra com 3 horas de atraso, ensopada num teste para um diretor neurótico de fim de jornada, e no decorrer da peça você vai perceber, através da leitura da peça, para a qual ele está procurando uma atriz, que ela praticamente o seduz e obriga a fazer uma leitura, pelo menos as primeiras páginas, há a representação dos 2 personagens, né? Tanto é como ele como ela entram no jogo de faz de conta, de fazer a leitura dos personagens, e saem daquela leitura de uma forma totalmente maluca, vai ser Dercy Gonçalves, nesses melhores momentos. Agora, isso está no texto. E no texto que é em inglês, na Broadway, que eu não vi, era muito mais interessante, porque eles falavam, quando a peça estava no século XIX, 1870, falavam inglês britânico, que é totalmente diferente de um inglês nova-iorquino, né? Entendi. Então, a safadeza versus a elegância era muito mais exposta. Estava muito claro. E aqui se teve que conseguir isso assim, na marra, na marra. E a porque Bárbara nós tá não muito bem. experimentamos fazer sotaque português, era ridículo. Sotaque gaúcho, era absurdo. Falei, a gente tem que comprar essa barra. Tem que ser o corpo, tem que ser a interpretação, tem que ser o ritmo, tem que ser a espontaneidade, a elegância, né? Uma outra forma de sentir o corpo, de andar. Enfim, a gente é pago para fazer isso. E me diz uma coisa, você tem uma atuação, imagino, muito diferente como diretor de teatro do que no cinema. Você pede outras coisas? Porque já vi entrevistas suas que você diz que amarra a mão do ator. Eu ando com uma algema, você brinca um pouco com isso, porque aí ele vai interpretar sem as mãos balançando e tal. E no teatro não pede um pouco mais disso? Bom, você justamente. muda. Em cinema, você parte do princípio que less is more, né? O menos é o mais. Você luta para conseguir a coisa mais seca, mais intrínseca, porque aquilo é para perdurar. No teatro é um pouco o oposto, né? Você está lidando com pessoas que todos os dias vão repetir algo. No cinema, você briga com algo que vai ser registrado tecnicamente, vai ser editado e vai virar um produto que ficará para sempre. No teatro, você está nas mãos daqueles malucos dos atores que jamais fazem ao dia seguinte aquilo que eles ensaiaram o dia anterior e totalmente diferente do que fizeram 2 dias atrás. Então, eu antes de morrer de surpresa e de desgosto e de depressão, né, eu deixo eles brincarem. Quando eles se cansam de brincar, eu digo, vamos trabalhar, gente? Então, obviamente, eu detesto aquela escola de atores que explica com a mão o que faz, né? Ou que explica com o rosto, ou que explica com intenção, ou que responde de uma forma televisiva, que seria uma forma mais tentando imitar o cotidiano, né? A sedutora é sedutora, o vilão é vilão, a malvada é malvada. Eu acho isso um modelo de representação muito pobre, muito barato, não é nem kit, né? É chato. E aí você então, tem que aqui quando você pega um texto como esse, você tem que fazer uma condessa do século XIX, né, que entra para entregar um livro que ela encontrou aos pés da estátua de Afrodite, a um conde. É uma viagem. É uma viagem. Claro. E que ela tem um visão branco do Cazaquistão, que não é simplesmente uma lãzinha vagabunda comprada numa feirinha. Está se entendendo? Então, a viagem está aí, a brincadeira está aí. O texto também já ajuda a propor isso.
Eu queria dizer para você que o nosso tempo aqui acabou e eu não conversei nem de cinema com você, porque eu queria saber dos seus projetos. Eu só quero saber o seguinte, tem algum filme do Hector Babenco que... Se tem algum filme meu daqui para frente... Daqui para frente, daqui a pouco tempo? Tudo vai ser diferente. Hector Babenco. Muitos projetos já rolando, é isso? Não? Nunca há plural. Não? Você sempre está em um projeto? Nunca há plural. Plural não passa pelo meu aparelho digestivo. Pode ser que haja plural em outras situações, mas não na criação. A criação é sem querer fazer disso uma coisa muito metida besta, não dá, não sobra tempo. Não é que a gente queira dar uma de tan. Não sobra tempo. Eu não tenho energia, esse ser aqui, que pesa 82 quilos, não tem energia para fazer mais uma coisa. Eu sei que tem diretores que desenvolvem 2 ou 3 projetos. E eu tenho um projeto e não vou falar o nome dele. Ah, é? Não vou. Vai deixar a gente no suspense. Você me chama de novo. Então pronto, já está convidado. A porta está aberta. Tá bom? A gente marca o horário, você marca nos seus 2 relógios e aí você vem eu aqui. marco o horário que eu cheguei e outro que você chegou. Tá certo. Pessoal, vamos ver Vênus em Visão, vai. Teatro Vivo, que é a patrocinadora do espetáculo, um modelo de trabalho exemplar e a peça realmente vale a pena, pagando meia entrada, mesmo que você não seja estudante, né? Vale a pena. Vale a pena. Hector Babenco, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você. Muito bem. Uma tela de Paul Gauguin, roubada em 1970, de uma casa em Londres, foi encontrada pendurada na cozinha de um operário italiano. Muito bem. Isso é bom, né? Ao lado dessa estava outra pintura, de Pierre Bonnard. Ele comprou as 2 num leilão do setor de achados e perdidos de uma estação de trem por 45 mil liras italianas, em 1975. Cerca de 23 euros hoje. Atualmente, a tela de Gauguin está avaliada entre 10 e 30 milhões de euros. Ficou curioso? Veja as imagens das obras recuperadas e a gente volta após o intervalo. Na gaveta é o mais novo trabalho da artista plástica Edith Derdick. Nessa individual, ela explora a mistura de materiais como papel, linhas, acrílico e metal. Todo o turbilhão de ideias que nascem no ateliê, Edith traduziu na mostra. E nós invadimos o laboratório da artista. Edith, como é que é a sua relação com o ateliê? Bom, eu entendo o ateliê como o ninho, né? Como se fosse assim um laboratório, né? De experimentação, de pesquisa. Ele é o cérebro, a alma, o coração do trabalho, né? E como eu gosto de atuar com artes plásticas, mas eu também faço ilustração, eu também gosto de escrever, também já fiz letra de música, então é um lugar possível de todas essas coisas poderem estar em um estado de convivência. Linha é uma coisa que é constante também no seu trabalho, não é? Eu poderia dizer que a linha ele seria assim a espinha dorsal que percorre toda a minha produção. Então essas linhas elas são linhas de poliéster, são metros e metros de linha, nesse caso tem 10.500 metros. E a ideia é exatamente isso, através desse ir e vir contínuo, o trabalho ele vai se deslocando no tempo e no espaço. Eu comecei cada vez mais a desenhar em suportes muito grandes. Cada vez que eu aumentava o desenho, aquilo ia ocupando o espaço. Até que, de repente, me perguntei, o que seriam os elementos mínimos necessários para que o desenho se reconheça como desenho? A linha e o espaço. E daí eu comecei a zapear o espaço, a grampear o espaço com metros e metros e metros de linha. Isso aqui são fotos dessa... Segura um pouquinho para mim. Claro. Dessa situação aqui, por exemplo,
Ah, sim. Que são livros que eu fatiei pelo meio, e na hora que eu fatiei, eu comecei a encontrar escrituras, como se a escrita, ela tivesse uma outra escrita, tivesse saindo de dentro dos próprios livros. E esse trabalho está lá? Está lá. Vamos lá então ver? Vamos lá, por favor. Vamos lá para a Galeria Central. Já na Central Galeria, Edith, na gaveta foi exatamente por quê? Então, porque eu quis trazer na galeria a experiência daquele laboratório de ateliê. Então, é como se eu estivesse abrindo, literalmente, da gaveta, projetos, ideias, coisas que eu escrevi, que eu desenhei, que eu capturei como pequenas ideias, materializando esses pensamentos aqui dentro da galeria. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu queria fazer uma mesa com vários planos transparentes. Que é essa mesa que está aqui. Que é aquela mesa que está ali, presente, que ela, vamos dizer assim, é o miolo da exposição. Então, eu tinha certeza, assim, estava claro na minha cabeça que eu queria criar essas camadas de sobreposições. E aqui são linhas, exatamente, né? Eu quis criar um fluxo que atravessasse a mesa através das linhas. E é a primeira vez que eu faço as linhas soltas. Tem mais artes plásticas? Uma das primeiras galeristas do Brasil, Raquel Arnaud, celebra 40 anos de carreira com 2 mostras paralelas. Raquel Arnaud deu os primeiros passos nos anos 60, ao lado do professor Pietro Maria Bardi, no MASP. A trajetória como marchand foi uma consequência. Na década seguinte, inaugurou a primeira galeria, o Gabinete de Artes Gráficas. Hoje, Raquel tem outro espaço, batizado com o próprio nome. Lá, a marchand inaugurou nesta quarta-feira a mostra Trajetória. É um apanhado da carreira com obras do acervo da galerista. Inclusive, você tem obras aqui que nem foram vistas, é isso, na galeria? Tenho. Bom, sempre a gente mostra uma coisa nova do artista, né? A gente procura sempre estimular o novo, né? No Instituto Tomiotaki, uma exposição ainda maior, com obras que a galerista vendeu ao longo da carreira e que foram cedidas pelos colecionadores. Bom, e agora a gente está aqui no Instituto Tomiotaki, onde a gente vai conhecer toda essa retrospectiva. Ela está dividida por décadas. A gente fez uma... Não está dividida, mas tem uma sequência de décadas que aconteceram, né? Tem os artistas mais antigos, depois na década de 70, 80, 90 e está até hoje. Artistas que eram então consagrados, como Lígia Clark e Amílcar de Castro, dividem espaço com apostas da galerista. Nomes como Tunga e Valtércio Caldas ganharam visibilidade graças a Raquel. Foi uma coisa intuitiva, uma afinidade de olhar. Eu tive um grande apelo pelo que eles faziam, mas não sabia que depois eles iam ficar bastante famosos. São 116 obras de 45 artistas escolhidas pela própria galerista. Como é que você vê agora todo esse material reunido de várias coleções que fizeram parte da sua trajetória? Olha, eu vejo com muita alegria, porque eu vejo que ainda permanece a coerência do meu olhar, que ainda uma conversa com a outra, não tem nada chocando nem gritando, né? E teve um retorno muito bom, que os meus artistas todos ficaram contentes com o que eu escolhi. Uma decisão judicial autorizou a venda de 2 telas que pertenceram ao banqueiro Edemar Cid Ferreira e que estão no acervo do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. São 2 trabalhos de grandes nomes do século passado. Um do americano Roy Lichtenstein e outro do uruguaio Torres Garcia.
As obras devem ir a leilão em Nova York, na Sotheby's, para saldar dívidas do Banco Santos, que foi à falência há 10 anos. O Instituto Brasileiro de Museus, que faz parte do Ministério da Cultura, declarou à Justiça o desejo de preferência de compra no caso das duas telas. Em nota, a curadoria e a diretoria do MAC disseram que a eventual venda dessas pinturas causará uma irreversível alienação da sociedade brasileira desse importante patrimônio. Veja a imagem das duas obras e a gente volta após o intervalo. Na Gaveta é o mais novo trabalho da artista plástica Edith Derdick. Nessa individual, ela explora a mistura de materiais como papel, linhas, acrílico e metal. Todo o turbilhão de ideias que nascem no ateliê, Edith traduziu na mostra. E nós invadimos o laboratório da artista. Edith, como é que é a sua relação com o ateliê? Bom, eu entendo o ateliê como o ninho, né? Como se fosse assim um laboratório, né, de experimentação, de pesquisa. Ele é o cérebro, a alma, o coração do trabalho, né? E como eu gosto de atuar com artes plásticas, mas eu também faço ilustração, eu também gosto de escrever, também já fiz letra de música, então é um lugar possível de todas essas coisas poderem estar em um estado de convivência. Linha é uma coisa que é constante também no seu trabalho, não é? Eu poderia dizer que a linha ele seria assim a espinha dorsal que percorre toda a minha produção. Então essas linhas, elas são linhas de poliéster, são metros e metros de linha, nesse caso tem 10.500 metros. E a ideia é exatamente isso, através desse ir e vir contínuo, o trabalho ele vai se deslocando no tempo e no espaço. Eu comecei cada vez mais a desenhar em suportes muito grandes. Cada vez que eu aumentava o desenho, aquilo ia ocupando o espaço. Até que, de repente, me perguntei, o que seriam os elementos mínimos necessários para que o desenho se reconheça como desenho? A linha e o espaço. E daí eu comecei a zapear o espaço, a grampear o espaço com metros e metros e metros de linha. Isso aqui são fotos dessa... Segura um pouquinho para mim. Claro. Dessa situação aqui, por exemplo. Ah, sim. Que são livros que eu fatiei pelo meio. E na hora que eu fatiei, eu comecei a encontrar escrituras. Como se a escrita, ela tivesse uma outra escrita tivesse saindo de dentro dos próprios livros. Uhum. E esse trabalho está lá? Está lá. Vamos lá então ver? Vamos lá, por favor. Vamos lá para a Galeria Central. Já na Central Galeria, Edith, na gaveta foi exatamente por quê? Então, porque eu quis trazer na galeria a experiência daquele laboratório de ateliê. Então, é como se eu estivesse abrindo, literalmente, da gaveta, projetos, ideias, coisas que eu escrevi, que eu desenhei, que eu capturei como pequenas ideias, materializando esses pensamentos aqui dentro da galeria. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu queria fazer uma mesa com vários planos transparentes. Que é essa mesa que está aqui. Que é aquela mesa que está ali, presente. Que ela, vamos dizer assim, é o miolo da exposição. Então, eu tinha certeza, assim, estava claro na minha cabeça que eu queria criar essas camadas de sobreposições. Aqui são linhas, exatamente, né? Eu quis criar um fluxo que atravessasse a mesa através das linhas. E é a primeira vez que eu faço as linhas soltas. Tem mais artes plásticas? Uma das primeiras galeristas do Brasil, Raquel Arnaud, celebra 40 anos de carreira com 2 mostras paralelas.
Raquel Arnaud deu os primeiros passos nos anos 60, ao lado do professor Pietro Maria Bardi, no MASP. A trajetória como marchand foi uma consequência. Na década seguinte, inaugurou a primeira galeria, o Gabinete de Artes Gráficas. Hoje, Raquel tem outro espaço, batizado com o próprio nome. Lá, a marchand inaugurou nesta quarta-feira a mostra Trajetória. É um apanhado da carreira com obras do acervo da galerista. Inclusive, você tem obras aqui que nem foram vistas, é isso, na galeria? Tenho. Bom, sempre a gente mostra uma coisa nova do artista, né? A gente procura sempre estimular o novo, né? No Instituto Tomiotaki, uma exposição ainda maior, com obras que a galerista vendeu ao longo da carreira e que foram cedidas pelos colecionadores. Bom, e agora a gente está aqui no Instituto Tomiotaki, onde a gente vai conhecer toda essa retrospectiva. Ela está dividida por décadas. A gente fez uma... Não está dividida, mas tem uma sequência de décadas que aconteceram, né? Tem os artistas mais antigos, depois na década de 70, 80, 90 e está até hoje. Artistas que eram então consagrados, como Lígia Clark e Amílcar de Castro, dividem espaço com apostas da galerista. Nomes como Tunga e Valtércio Caldas ganharam visibilidade graças a Raquel. Foi uma coisa intuitiva, uma afinidade de olhar. Eu tive um grande apelo pelo que eles faziam, mas não sabia que depois eles iam ficar bastante famosos. São 116 obras de 45 artistas escolhidas pela própria galerista. Como é que você vê agora todo esse material reunido de várias coleções que fizeram parte da sua trajetória? Olha, eu vejo com muita alegria, porque eu vejo que ainda permanece a coerência do meu olhar, que ainda uma conversa com a outra, não tem nada chocando nem gritando, né? E teve um retorno muito bom, que os meus artistas todos ficaram contentes com o que eu escolhi. Uma decisão judicial autorizou a venda de 2 telas que pertenceram ao banqueiro Edemar Cid Ferreira e que estão no acervo do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. São 2 trabalhos de grandes nomes do século passado. Um do americano Roy Lichtenstein e outro do uruguaio Torres Garcia. As obras devem ir a leilão em Nova York, na Sotheby's, para saldar dívidas do Banco Santos, que foi à falência há 10 anos. O Instituto Brasileiro de Museus, que faz parte do Ministério da Cultura, declarou à Justiça o desejo de preferência de compra no caso das 2 telas. Em nota, a curadoria e a diretoria do MAC disseram que a eventual venda dessas pinturas causará uma irreversível alienação da sociedade brasileira desse importante patrimônio. Veja a imagem das 2 obras e a gente volta após o intervalo. A cantora Mariana Aidar veio aqui no Metrópolis falar da websérie Dominguinhos Mais. Você se lembra? Toda quarta-feira tem um novo episódio no canal do YouTube. E hoje, além do 6º episódio, tem 2 músicas do Dominguinhos, acompanhado de Hamilton de Holanda e Amandu Costa. Vale a pena você dar uma olhada. É com uma delas que a gente termina o programa de hoje. Boa noite para você e até amanhã.